Fala pessoal, beleza? Me chamo Uli, que eu sou especialista de novos negócios aqui na List2B e hoje eu vim falar para vocês sobre objeções, as principais objeções que eu enfrento no meu dia a dia e qual a melhor maneira de contorná-las. Bom, então assim, quando a gente fala de objeções, é muito comum a gente ficar pensando, mas como a gente contorna objeções? Até porque objeções são pontos comuns que aparecem num processo comercial. E a gente, mais do que ninguém, de qualquer outra área de negócio, passa por muita objeção no dia a dia. Ou uma objeção de concepção errada, ou então um real problema, uma coisa que o nosso potencial cliente já passou no decorrer da vida dele, ou então budget, enfim. E dessa maneira, a gente precisa tentar se desvencilhar disso da melhor forma, ao ponto de mostrar para ele o quanto é necessário, mas sem que ele se sinta incomodado. Então eu trouxe hoje para vocês 4 principais dicas de como eu me desvencilho das principais objeções que aparecem para mim no dia a dia. Bom, o primeiro ponto que eu tenho para falar para vocês é sobre concepção errada. Isso é muito comum acontecer no dia a dia, justamente por quê? Porque eu não fui claro no momento de falar de solução para o cliente. O que isso acarreta? Eu chego no final do call, ou chego no final do meu processo comercial, quando a gente está falando já de negociação e etc., e ainda assim existe dúvida sobre solução, ou então o cara não viu valor na solução, não é exatamente o que ele busca, ele tem muitas indagações sobre isso. Isso mostra que lá atrás, no momento de solução, no momento de explicação, eu fui falho e não peguei determinados pontos que eram necessários para agregar lá na frente. Então, logo, eu tenho que voltar e tentar fazer com que ele entenda. Só que assim, esse processo de volta e tentar fazer com que ele entenda um pouco melhor, já me prejudica um pouco porque eu perco a credibilidade. Então é bom que a gente evite fazer esse tipo de coisa de vai e vem. É bom que seja um processo linear em que você vai mapeando tudo bem devagar ao ponto de chegar lá na frente com tudo bem alinhado. Outro ponto que eu tenho para trazer é sobre ceticismo. Ele está muito atrelado ao ponto anterior, que é de concepção errada, só que o ceticismo é o momento em que o cliente, o potencial cliente no caso, ele não vê o real valor da solução diante do processo dele. Mas o que isso quer dizer? Ele não consegue enxergar a operacionalização dele dentro da solução. Na concepção errada, ele não consegue enxergar como a solução funciona. No ceticismo, ele não vê como o processo dele de fato vai trabalhar dentro da solução. Ponto. E como que eu resolvo isso? Cara, ceticismo é um ponto muito importante no processo, para não deixar acontecer. Eu resolvo isso trazendo ele para perto de mim no momento em que eu explico para ele todo o processo da solução. Então eu falo sobre solução, falo sobre funcionalidade e sempre pergunto, cara, você consegue ver o teu negócio aqui dentro? Você consegue ver um SDR teu trabalhando aqui dentro? Consegue ver você, na visão de gestor, trabalhando dentro da solução com essas informações? E aí se o cara aprova para mim, consequentemente eu não vou ter problema com o ceticismo lá na frente. Outro ponto comum que aparece muito para mim aqui dentro é a reclamação real. O que é reclamação real? Ela vem à tona quando o nosso potencial cliente fala conosco, mas ele já teve problema com uma solução parecida lá atrás. E é um cara que geralmente está frustrado, é um cara que não confia fácil em Customer Success, não confia fácil num processo comercial, num processo de venda, em passar de etapa por etapa dentro do funil do closer. Então, consequentemente, ele vai sempre te trazer objeções em relação a isso. Ele vai se incomodar de ter que passar de etapa, ele vai se incomodar de ter que esperar um primeiro contato, porque ele não tem mais saco para isso, no português claro. Então, ele vai sempre querer otimizar isso, porque ele já passou por isso várias vezes. Então, é muito importante com que as coisas fiquem muito claras para esse tipo de perfil, porque quanto mais claro, menos problema vai dar. Por fim, o último ponto, mas não menos importante, é budget. Budget é sempre uma objeção que aparece para a gente no dia a dia. E como contornar budget? Alinhando muito bem no começo. É fato, toda objeção que você alinha desde o começo, você consegue evitá-la lá na frente, beleza? Mas budget sempre é um problema, brasileiro é um bicho pechincheiro, né? Então sempre vai querer desconto. Então assim, se você estiver muito bem alinhado, se a pessoa vê o real valor na solução, se ela não tiver problema com experiências anteriores, não tiver todas as objeções que eu citei antes, dificilmente vai ser um empecilho o budget. É só uma questão de alinhamento. Então tem que sempre estar muito bem alinhado. Beleza? Bom, pessoal, então hoje a gente falou sobre os 4 principais pontos de objeção que aparecem no meu processo comercial. Vim repassar isso para vocês, tá? Eu só quero deixar um recado por último, e não menos importante também, que toda objeção, ela pode ser evitada se o diagnóstico for feito com precisão. Então procurem fazer o diagnóstico com precisão, levantar todos os pontos necessários para que não tenha problema. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho. E fique ligado que sempre a gente está colocando vídeo novo aqui para inteirar vocês sobre novas informações. Beleza? Um abraço!